Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nos encontramos neste momento, juntos, nos ligando com os amigos espirituais que nos acompanham, nossos anjos de guarda, nossos benfeitores espirituais que nos acompanham nesta encarnação. E junto com ele, nós vamos seguindo por essa estrada florida ao encontro de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, nossa benfeitora espiritual, que nos acolhe em seus braços, nos conforta em amor, paz, esperança. E assim, com os nossos corações serenos, confiantes no amparo, ela nos leva pela mão ao encontro do seu Filho amado Jesus. E é diante de Jesus que nos encontramos agora. E Ele nos recebe de braços abertos, nos envolve em amor, paz, para que possamos continuarmos firmes em nossa caminhada, certos de que não estamos sozinhos. Ele está sempre ao nosso lado. E com esse irmão amigo, pedimos a Ele que nos leve ao encontro de Deus nosso Pai, para que possamos agradecer a vida, a família, esta encarnação. E louvar o Pai por toda a bondade e misericórdia para conosco, com a prece que Jesus nos ensinou. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. E com esta oração, sentindo esse amparo da espiritualidade amiga, nós vamos hoje fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 107, com o título Vinda do Reino. E como sempre, Emmanuel, ele, através de um versículo do Evangelho do Novo Testamento, ele nos traz uma explicação. E a lição de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. E esse versículo 20 é o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior. No capítulo 17, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar alguns ensinamentos de Jesus. Ele começa o seu capítulo 17 nos falando sobre tropeços. E Jesus nos diz assim, que é inevitável que venha um escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, em nossa vida, nós vamos encontrar tropeços, nós vamos ter escândalos que são necessários para a nossa renovação, mas que nós sejamos cautelosos em nossas escolhas. Eles vão surgir para que a gente escolha o melhor, né? Façamos o bem sempre. Ele também nos fala nesse capítulo sobre o perdão.
que precisamos perdoar quantas vezes for necessário. Nos ensina sobre a fé quando nos fala que a nossa fé deve ser maior que uma semente de mostarda. E chega no versículo 20, falando sobre a vinda do reino de Deus, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, que o reino de Deus está dentro de nós. E aí, Emmanuel nos traz a seguinte leitura. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do apostolado em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge à comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, o que nós podemos tirar da essência dessa lição trazida por Emmanuel, né? Que está no Evangelho? Ele começa falando da preocupação das religiões, a preocupação é os dogmas, a preocupação é o culto, a preocupação é o sentido exterior da religião. Quando o que Jesus pede de nós é que, se a religião não nos transforma em seres melhores, alguma coisa está faltando. Por isso que ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. E quando ele fala em morte, né, em transformação, é isso. É nós, com a nossa transformação, nós vamos eliminando o homem velho, com defeitos, com vícios, com inquietações, que podem nos servir de tropeços, de escândalos, em homens redimidos, né? Homens transformados, um homem novo, com uma nova perspectiva de vida, com mais compreensão, com mais entendimento, né?
E como é que nós chegamos a isso? Né? Através do nosso pensar. Nós temos uma mente, nós somos racionais, nós entendemos as coisas. Aí nós precisamos trazer esse entendimento racional para o nosso sentir, despertando sentimentos. E com sentimentos mais despertados, mais elevados, as nossas ações serão mais positivas, serão ações, atitudes voltadas para o bem. Porque o reino de Deus, o templo, né, é o templo interno, não é um lugar, mas sim dentro de nós. Esse nosso templo, esse nosso corpo é um templo, é uma oportunidade que nós temos nesta encarnação de aprendizado, de nos tornarmos melhores. Por isso, e esse reino, o reino do Pai, é a essência divina de Deus que cada um de nós tem dentro de si. Então, que nós possamos deixar essa essência divina germinar para o bem e florescer aos que convivem conosco, termos a alegria de servir, a alegria de ajudar. E aí a história, a regra de ajudar. Conta no livro Jesus no Lar que João pergunta a Jesus: qual a maneira digna de ajudar o semelhante? E Jesus, responde com toda aquela sua doçura, mas com clareza e firmeza: não transformes a vida numa batalha sobre prevalecer a verdade, pois a amizade e o entendimento é o melhor remédio. Na Terra, nós vamos encontrar corações com problemas difíceis de serem resolvidos. Aprende e usa a cortesia fraternal com todos. Acolhe o irmão do caminho com o propósito sincero de servir. Com as pessoas que falam contigo, demonstre com o olhar o carinho e o seu interesse. E sejas um ouvinte delicado. Faça o melhor que puder na felicidade e na elevação de todos que te cercam. Jesus silenciou e João perguntou: Senhor, como conseguirei executar esses ensinamentos? E o mestre respondeu: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. Então, que nós façamos essas reflexões durante esta semana, né? Que nós possamos sentir o reino de Deus em nossos corações. Jesus presente sempre. E é através do seu roteiro, através da sua boa nova, do seu evangelho, desses ensinamentos, que nós possamos deixar florescer esse reino em nossos corações. E assim, agradecidos ao Pai, por toda bondade e misericórdia para conosco, por todas as bênçãos recebidas nesse momento difícil que a humanidade está passando, que possamos despertar e agradecer a saúde, a presença dos entes queridos. E vamos vibrando então pela paz mundial, pelo bem no universo, pelo bem no planeta Terra, por toda a humanidade. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, envolvendo essa pátria amada em muita luz verde e amarela, que nos corações dos governantes
desperte a justiça, o bem social ao todo o povo brasileiro. Vibramos por todos os lares em conflito, os lares que tiveram as suas perdas, os lares onde a saúde está presente. Vibramos pelos lares dos nossos entes queridos. Vibramos pelo aquele irmão que passa em nossa mente. Vibramos pelo nosso lar, pelos entes queridos que convivem conosco. E vibramos por nós mesmos. Graças a Deus. Uma boa semana a todos e que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.